a nossa aula de português semanal de hoje é especial. É sim, porque mais uma vez a gente recebe aqui no estúdio o professor Décio Bragança, já está aqui ao nosso lado. Boa tarde, professor. Boa tarde, telespectadores. É uma alegria estar com vocês. Obrigada. O que o senhor preparou para hoje? Olha, foi a maior dificuldade, né? Tanta coisa que o pessoal pergunta, põe isso, fala disso, fala daquilo. Mas a gente preparou algumas coisas que muita gente pediu para a gente trabalhar, então nós vamos trabalhar hoje um pouquinho, algumas palavras parecidas. Então vamos aqui para a nossa lousa eletrônica, né, professor? A gente tem o primeiro exemplo. Ali nós temos acerca de, a cerca, cerca de, e o acerca de com H. Só rapidamente falando cada significado, ó, nada disso acerca de seus planos. Então, acerca junto, o que nós temos? A respeito de. Sobre, então, nada né, de é sobre, a respeito de. A outra questão, a cerca do curral foi queimada pelo raio. Quer dizer, a cerca é o muro, né? Só para facilitar, um muro. A outra, a cerca, cerca de 200 pessoas, então perto de 200 pessoas, quase 200 pessoas, compareceram na manifestação. E o a cerca com H é a ideia de passado, né? Há cerca de 10 anos houve uma guerra fiscal entre os estados. É uma questão muito importante a gente não errar. O problema é que a gente fala igualzinho, né? Acerca, mas são 4 maneiras diferentes de escrever. Então, atenção para quem tem que fazer redação, né? Quem tem que escrever. Falar não tem tanta dificuldade. Outra questão é que esse acerca com H, você não pode falar acerca de 2 anos atrás, porque o A com H já dá a ideia de passado, senão que Leonardo. Coisa boa! Maravilha, quer dizer... Fez a lição de casa. Fez a lição de Tudo casa, certinho. fez a lição de casa. O A com H já pressupõe lá o atrás. Então, ou você coloca a palavra atrás, ou coloca o A. Né? Então, você poderia colocar 200 anos atrás. Tudo bem. Há 200 anos, aí não pode colocar a palavra atrás. Ok. Professor, a gente tem agora o exemplo de acidente, incidente e ascendente. Então nós temos aqui 3 palavras diferentes, né, com significados diferentes. Acidente, a trombada, né? O incidente é um problema, uma crise, e o acidente é concessão, a permissão, a concordância. Palavra até pouco usada, né, professor? O aceder, né? Do verbo aceder. A gente tem as frases de exemplo. Ainda não foram indiciados os responsáveis pelo acidente, a trombada, o desastre aéreo. A outra, o incidente, os acidentes do terreno, aí é o acidente com outra conotação. Terreno acidentado. O terreno acidentado, né? Com o efeito geológico, né? A outra... Vamos lá, houve um incidente diplomático entre os 2 países, quer dizer, houve um problema, uma crise. Não é a trombada, não, os países não trombaram, né? É um probleminha. E depois, veja, não houve o conflito porque um dos contentores concordou. Se é concordar, então ele acedeu, olha lá, consentiu, acedeu, logo ele é o acedente. Acedente é quem concorda. Quem concorda, quem concede, quem permite. Acho que eu nunca usei essa palavra. É pouco usada, né? É pouco usada. Mas é bom a gente saber. Não, é claro, claro. E tem o ascender também, com SC, né? Ali o ascender é de subir. De ascensão. De ascensão. Aí, fez a lição de casa também, tá vendo? Bom demais. Vamos para o próximo exemplo que o professor trouxe para a gente. Essa aqui é uma situação interessantíssima, caro e alto. Por exemplo. Que a gente costuma usar muito nas nossas matérias, né, professor? Que o preço de tudo subiu, né? Exatamente. Ficou caro, Quer dizer, ficou quando alto. você fala preço, o preço é alto ou baixo. O preço não é caro. O que é caro é a coisa. A gasolina, cara. A gasolina realmente é cara, né? Mas veja, você não pode falar que a gasolina está alta. Mas você vai dizer, o preço da gasolina, pode passar outro, que a gente vai ver o alto com o sentido de preço, o preço da gasolina está alto. Você não pode dizer que o preço da gasolina está caro. Aí vendeu caro a derrota no meu sentido. Vendeu caro, é outro sentido do caro, né? Não no sentido monetário. Outra, vamos ver se aparece o caro. Ah lá, o preço. Isso, o preço desse restaurante está muito alto. O preço é alto ou baixo? É só para todo mundo aí, resumindo. Preço alto ou baixo, a coisa é cara ou barata. Tá? Vamos ver, tem um outro exemplo.
É o pasmo e o pasmado. Essa aqui é interessante, né? A gente fala assim, eu estou pasmo diante do problema. Pois é. E eu não posso estar pasmo, eu só posso estar pasmado, porque é o adjetivo. Ó. E o pasmo é o substantivo. Né? Então, veja, aí tem os exemplos. Ó, fiquei pasmado diante da cena de violência. Todo mundo, a maioria das pessoas dizem, fiquei pasmo. Mas pasmo é substantivo. Vamos ver o exemplo de pasmo. Veja, isso me trouxe um pasmo, um espanto. Ele não trouxe um pasmado, porque o pasmado é o substantivo. O pasmo é o substantivo e o pasmado é adjetivo. Professor, um telespectador ligou para cá pedindo para o senhor explicar a diferença sobre ascendente, esse tipo de coisa. Vamos deixar para a gente falar semana que vem, a gente grava, faz uma arte, tudo bonitinho, né, para não ficar só a palavra, que muitas vezes tem a diferença na escrita, né, como o tempo agora está curto, a gente grava então, tira essa dúvida. Na segunda-feira que vem, você que ligou, o telespectador, vai ter essa dúvida tirada. E quem mais quiser ligar para a nossa redação, mandar um e-mail com outras dúvidas, pode mandar que o professor responde, a gente mostra na próxima segunda-feira. Muito obrigada, professor. Estou à disposição e à disposição de todo mundo.